Gratidão pela oportunidade de trabalho. Sim, que bom, que bom. Você vai nos falar hoje sobre... Como é mesmo o nome da casa de vocês? Aliança do Divino Pastor. Pois hoje nós iremos falar sobre a Aliança do Divino Pastor. Que maravilha, que coisa boa, que maravilha. Então, meu anjo, as palavras são suas. Fique com Deus, que Deus te inspire como sempre te inspirou. Que os bons amigos Gratidão. espirituais estejam com você. Temos 30 minutos, não é isso, minha querida? Se você passar um pouquinho, eu prometo a você que a gente não vai ficar chateado. Tá bom, querida. Gratidão, Tá bom? então. Tá. Queridos, boa noite a todos. Antes de mais nada, nosso agradecimento pela oportunidade de trabalho que nos foi oferecida por esses amigos e rogando nesse momento que Jesus me ampare, porque, como eu sempre digo, e nunca deixarei de dizer, eu de mim mesmo muito pouco tenho a oferecer, mas com Cristo tudo posso. Nós vamos ver que Jesus, ele, no Evangelho segundo João, ele, por 13 vezes, ele faz uma afirmação. Por 13 vezes ao longo dos 21 capítulos do Evangelho segundo João, Jesus faz a afirmação, eu sou. Então ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Por 13 vezes, então, ele faz este tipo de afirmação. No capítulo 10, no versículo 11 e no versículo 14, mais uma vez, ele faz uma destas afirmações. E ele diz, eu sou o bom pastor. Então, é em João, é no Evangelho de João, que nós vamos ver Jesus se colocando enquanto pastor daquelas ovelhas, que no seu tempo seria exatamente o povo de Israel. Vamos tentar então entender um pouco esse contexto. Jesus, de acordo com o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele é co-criador do nosso planeta Terra e ele é governador do nosso planeta. E esse ser, um espírito puro por excelência, que fala diretamente com Deus, que co-criou, recebeu do próprio nosso Pai a incumbência de co-criar o nosso planeta, ele, há aproximadamente 2000 anos atrás, se fez homem, de carne e osso, e veio habitar entre nós. Ao longo de toda a história da humanidade, os enviados do Cristo se fizeram presentes. No entanto, há 2000 anos, ele, o próprio Cristo de Deus, conforme Pedro nos diz, ele se faz homem e ele vem nos trazer ensinamentos que, infelizmente, até hoje, a maioria de nós não consegue ainda vivenciar, nem mesmo parcialmente, nas suas existências. Ele se coloca, então, na posição de pastor. Não somente aquele que conduz, mas aquele que protege, aquele que resguarda, aquele que resgata. Jesus se coloca nessa posição. E é muito interessante que no capítulo 17, no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João, existe o que em teologia nós conhecemos como o discurso do adeus. Ou seja, são as últimas palavras de Jesus para os seus 12 apóstolos, naquilo que é conhecido como a Santa Ceia, a Quinta-feira Santa, a última ceia, em que ele está comemorando a Páscoa judaica
com os seus apóstolos. Então, por isso é que é conhecido, teologicamente falando, como o discurso do adeus. No capítulo 17, então, de João, capítulo 13 a 16, Jesus está falando para os seus apóstolos. No capítulo 17, Jesus não está mais falando com os seus apóstolos. Jesus está conversando com Deus. E é muito curioso que a maioria das pessoas não dá a importância necessária a esse capítulo. Porque, na verdade, ao longo do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, são poucas as vezes em que Jesus se dirige diretamente ao Pai. Mas em nenhuma dessas ocasiões ele se dirige de uma forma tão ampla, tão abrangente e tão longa quanto no capítulo 17 do Evangelho segundo João. E ninguém liga para isso. É tão curioso que os seres humanos eles não se atentem à maior conversa, ao maior diálogo que Jesus tem com o próprio Deus. Então vamos ver, claro, ele fala, ele vai fazer várias afirmações, várias falas com o Pai. Por exemplo, Lucas capítulo 23, versículo 34, ele está na cruz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mateus capítulo 26, versículos 38, Pai, se te for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Mas são frases curtas. No capítulo 17 não ocorre isso. No capítulo 17 de João, Jesus, por 26 versículos, ele está falando com o próprio Deus, ainda reunido com os seus apóstolos. Vamos pensar, vamos ler aqui somente alguns dos versículos que ele nos deixou. Ele vai estar conversando então com Deus. Ele diz, ele inicia já no versículo 1 dizendo, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. No versículo 3, ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Mais à frente, aí ele já vai começar a conversar com Deus a respeito de quem? Dos seus apóstolos. E aí no versículo 8, ele começa a falar sobre os apóstolos, e ele vai dizer, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E olha o que Jesus diz agora no versículo 9, capítulo 17 de João. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E no versículo 11, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Queridos, do ano 30 ao ano 33 da nossa era, Jesus esteve pregando os seus ensinos, não somente, queridos, para os homens de seu tempo, mas para toda a história da humanidade vindoura. Durante 3 anos, o que nós temos no Novo Testamento é muitíssimo pouco do que tudo que ele ensinou, viveu e falou e fez durante esses 3 anos. Jesus, esse Espírito puro, ele faz a proposta de se tornar homem, porque na verdade todos nós somos criaturas do Criador.
Nós fomos criados por Deus. No entanto, Deus entregou a Jesus a nossa tutela. Nós somos tutelados de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo. Um homem que tinha a capacidade, a evolução espiritual de falar diretamente com Deus. Algo que para nós, seres extremamente frágeis, ainda de um mundo de provas e expiações, conforme está lá nas próprias questões do Livro dos Espíritos, por exemplo, 10, 11, 13 e outras, dizendo que nós sequer temos condições de entender o que seja Deus, mas que um dia todos nós o veremos. E Jesus, que esteve entre nós, é um desses homens. A aliança, queridos, que Jesus fez conosco é de nos conduzir para Deus. E ele vai fazer esse tipo de colocação no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 7. A parábola da ovelha perdida. E Jesus, então, vai contar. Me permitam ler, para que a gente tenha aqui como exatamente está. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem de entre vós, tendo 100 ovelhas, e deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E Jesus termina a parábola dizendo: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Queridos, adivinhem só quem são as ovelhas do rebanho de Jesus. Sou eu. É você, meu irmão. É você, minha irmã, que está aqui me ouvindo. E adivinhem só, será que nós somos das 99 ovelhas? Ou será que cada um de nós somos a ovelha perdida? Não nos enganemos, queridos. Se Jesus veio até nós há 2000 anos e nós permanecemos aqui em um mundo ainda de provas e expiações, em transição para um mundo de regeneração, sim, eu sou essa ovelha perdida. E quem sabe um ou outro de vocês não se reconheçam nesta posição. Seres extremamente frágeis que ainda aqui buscam acertar, mas que às vezes falta a nós mesmos a força de vontade, a disciplina necessária para dominarmos as nossas próprias más inclinações. Como eu sempre digo, Jesus não espera de nós perfeição, porque afinal de contas perfeito só Ele o é. Mas Ele espera de nós sim, meus queridos, esforço no bem. Há aproximadamente 2000 anos, Jesus veio trazer a sua mensagem de paz e de amor. E nós permanecemos, ao longo desses 20 séculos, ouvindo a sua mensagem, através das diversas denominações cristãs, ou mesmo em outras denominações religiosas, que, mesmo não falando sobre o nome de Jesus e em nome de Jesus, traziam a sua lição de paz e de amor.
Porque lá em João, no capítulo 14, versículo 6, quando Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não quer dizer que a pessoa precisa ser cristã. Ele quer dizer que a pessoa precisa seguir os ensinos que ele nos deixou. Independente da religião, se a pessoa ela segue os ensinos que Jesus nos deixou, posto que são ensinos universais, porque são do próprio Deus, sim, acaba se tornando, sem que o saiba, um seguidor do próprio Cristo. E esse convite, ele veio nos trazer há 20 séculos. Essas lições, ele veio nos trazer há 20 séculos. E a aliança desse divino pastor, de nosso divino Mestre Jesus, a aliança que ele faz não é conosco, queridos. A aliança que ele faz é a respeito de nós com o próprio Criador. Quando Deus dá a Jesus, que na verdade, a verdade é que nós não sabemos qual é o nome de Jesus. Ele, enquanto se fez homem, o nome dele era Yoshua, Yoshua HaMashiach. Diga-se de passagem, a tradução de Yoshua não é Jesus, é Josué. Mas devido a traduções para o grego e para o latim, porque Yoshua em grego é Jesus. E quando vão latinizar o nome de Jesus, o I, quando se transforma quando vai para latinizar, traduzir para o latim, o I se transforma em J. Então, de Yoshua se transformou em Jesus, que se transformou em Jesus. Então, na verdade, o nome Yoshua, a tradução correta de Yoshua para o português é Josué. Assim como Maria, a tradução correta do nome de Maria é Miriam, porque em hebraico é Miriam. Então, a tradução correta de Maria de Nazaré ou Maria de Magdala, o nome verdadeiro dela, a tradução para o português é Miriam. Mas não que isso tenha problema. Mas quando Deus, então, ele se reúne com esse espírito puro, que para nós tem o nome de Jesus, ele oferece a Jesus um serviço: co-criar um planeta e ser governador desse planeta. Sendo governador, teria sob a sua tutela os aproximadamente, digamos assim, mais de 20 bilhões de seres humanos existentes no nosso orbe, entre encarnados e desencarnados, entre vivos deste lado da vida e vivos do outro lado da vida. E Jesus, então, ele toma para si essa incumbência. E ele se coloca, então, essa aliança é com Deus a nosso respeito. E essa, então, é a última conversa longa que ele tem com o seu próprio Pai, nosso Pai, na verdade, Pai de todos nós, antes de se retirar com Pedro, Tiago Maior e João para o Monte das Oliveiras, onde ele seria, então, traído e preso. Nessa última conversa, então, ele está conversando com Deus. E ele está pedindo a Deus por aqueles, não somente pelos seus 12 apóstolos. Naquele momento, queridos, Jesus estava pedindo por toda a humanidade. Naquele momento, Jesus estava pedindo pelos seus apóstolos, pelos homens de seu tempo e pelos homens que viriam nos milênios futuros habitar esse planeta que ele ajudou a criar. O que um pastor espera das suas ovelhas? Na verdade, a única coisa que um pastor espera verdadeiramente das suas ovelhas é que elas permitam-se ser conduzidas. É isso que um pastor faz.
Ele vai conduzindo as ovelhas pelos pastos para que elas tenham o quê? O melhor alimento. Um pastor, ele não conduz as suas ovelhas para a areia quente do deserto. Um pastor vai conduzir as suas ovelhas para onde existe pasto em abundância para que elas se alimentem. O pastor é o que dá a vida às ovelhas, posto que ele as alimenta, ele as protege, ele as conduz. Só que o que ocorre? Vez ou outra, uma ou outra ovelha não quer ser conduzida aos verdes pastos, não permite a condução do bom pastor, não permite sequer a sua proteção. E essa ovelha, então, se perde. Como a parábola do filho pródigo. Também no mesmo capítulo de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 a 32, em que nos é contado que um homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo pede ao pai, me dê a porção da herança que me cabe. E o pai dá. E esse filho vai embora, se perde e gasta tudo que tinha de precioso em bens materiais. E o pai, ele permanece no mesmo local trabalhando. Até que um dia então, o pai, ele vê lá longe uma nuvem de poeira no caminho árido do deserto. E ele fica se indagando quem seria aquela pessoa. Ele vê que a pessoa vem a pé, não vem montada a cavalo, nem a camelo. E ele vê aquela pessoa vindo. E ele repara de longe que a pessoa mais parece um mendigo do que outra coisa qualquer. Finalmente, então, aquele pai, ele reconhece quem é aquela pessoa que está vindo ao seu encontro. Era o seu filho perdido. Esse pai, então, ele sai correndo para os braços de seu filho. E aquele filho pródigo, ele diz, pai, não sou digno de ser chamado de seu filho, mas me dá um sustento como um dos seus menores trabalhadores. Vocês sabem o que o pai daquele rapaz faz? Ele não briga, ele não critica, ele não faz julgamento, ele não dá bronca. Sabe o que ele faz? Ele abraça o filho. E põe no dedo do filho um dos seus anéis, representando uma aliança. E chama os seus servidores e diz, tragam sandálias, um vestido, uma roupa para ele vestir, e matem o boi cevado, o boi gordo, porque hoje daremos uma festa, porque o meu filho estava morto, meu filho estava perdido, e hoje ele voltou a viver. Queridos, Jesus permanece aguardando por cada um de nós. O próprio Cristo permanece aguardando por cada um de nós. E é muito impressionante que nós, em nossas imensas fragilidades de seres humanos de um mundo de provas e expiações, nós não nos demos conta de que Jesus é o caminho, de que Jesus é a verdade, de que Jesus é a vida e de que a nossa existência não precisa ser pesada, mas que a nossa caminhada pode ser leve. O chamamento de Jesus é para que nós permitamos que Ele nos conduza a verdes pastos. Não é assim que nos diz o Salmo 23?
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas das justiças por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado de pastor me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença daqueles que me querem fazer mal. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos, Jesus é o bom pastor. Jesus quer nos conduzir a verdes pastos. Jesus quer nos conduzir pelos bons caminhos. Jesus quer nos proteger. Mas cabe a nós aceitarmos, sermos conduzidos por Ele. Ele respeita o livre-arbítrio e a condução de cada um de nós. E nesse exato momento, muitas ovelhas serão entregues por Jesus, muito provavelmente, a um outro pastor de um outro orbe. Neste momento em que tantos irmãos nossos sofrerão agora o exílio, exatamente nesta transição planetária, e devido ao seu livre-arbítrio, à sua gradação evolutiva, e ao seu padrão vibratório, não poderão mais permanecer aqui conosco no mundo de regeneração. Esses irmãos serão entregues, então, à tutela de um outro pastor, mas o Cristo sempre terá notícias deles. A cada um de nós, Jesus espera um esforço que, conforme está lá na questão 909 de O Livro dos Espíritos, às vezes um esforço muito insignificante para vencermos a nós mesmos. Nós passamos as nossas vidas, queridos, travando batalhas imensas com o nosso próximo, quando, na verdade, o verdadeiro bom combate é com nós mesmos. Nós existimos para evoluir. Nós não existimos para termos razão, para sermos o dono da verdade, para mostrarmos ao outro que nós estamos certos e o quanto que o outro está errado. Não existimos para isso, queridos. Nós existimos para sermos espíritos melhores, para que nós possamos adentrar o túmulo melhor do que no momento em que chegamos ao berço, parafraseando nosso irmão Chico Xavier. O grande chamamento de Jesus, que muitos de nós até hoje não ouve, ele permanece. Ele permanece até hoje, queridos. De braços abertos, aguardando por cada um de nós. Ele simplesmente sabe que nós, essas ovelhas perdidas, nós sabemos o caminho de casa. Como filho pródigo, nós sabemos como retornar. E ali ele se encontra, aguardando século após século, que nós possamos despertar em nós mesmos, que nós tenhamos a coragem de vencer as nossas imensas fragilidades e seguirmos na direção do Cristo, aceitando o convite que ele nos fez há quase 2000 anos. O convite que ele nos fez, queridos, permanece válido, permanece atuante, permanece atual. E o convite que ele fez há 2000 anos, contido em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, eu vou repetir agora, para que quem sabe, eu mesmo não possa aceitar esse convite e você, meu irmão, minha irmã, que está agora aqui me ouvindo nessa noite,
de segunda-feira. Quem sabe você igualmente não possa, então, tomar a decisão de ser melhor e aceitar o convite do Cristo. E Jesus, então, ele nos diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, os meus ensinos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis conforto para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E deixamos aqui neste momento, então, o convite de nosso Mestre Jesus, o convite do pastor de todos nós, que nos aguarda de braços abertos, tendo a certeza, cada um de nós, que quando decidirmos finalmente caminharmos com passos firmes, ainda que pequenos, em sua direção, um grande sorriso ele dará e uma festa ocorrerá no céu, digamos assim, assim como o pai daquele filho pródigo e perdido que estava morto, mas que voltou a viver. A cada um dos que aqui se encontram, o nosso desejo profundo que a paz de Jesus, que existe dentro de nós, possa se fazer presente nesse momento, no coração e na vida de cada um de vocês. Muita paz, muita paz. Que assim seja. Muito obrigada, Jack. Muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre, te inspire sempre. E que você possa ainda muitas vezes nos trazer a sua palavra tão importante. E agora, depois de ouvirmos esses ensinamentos e principalmente o chamamento que o Jack nos fez para que possamos voltar sempre, estarmos sempre unidos no rebanho do Senhor, pedimos o amparo e a proteção dos nossos amigos espirituais neste momento, para que chegue até nós as vibrações calorosas de amor e de fraternidade que hão de chegar também ao Jack, para que ele possa continuar com a sua jornada, trazendo sempre os ensinamentos do Cristo, com as palavras tão sábias, tão generosas que ele nos trouxe hoje. Vamos nos postar calmamente, tranquilamente nas nossas cadeiras, ou no sofá onde estivermos, respirando profundamente para que tenhamos condições de receber da espiritualidade os fluidos tão importantes que hão de nos chegar, para que possamos, neste começo de semana, termos todo o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual, em condições de enfrentarmos esta semana com muita paz, com muito bom senso, sempre nos lembrando das palavras de Jack, para que não nos afastemos muito dos rebanhos, já que somos ovelhas tão desgarradas, que somos ovelhas que, através de tantos e tantos séculos, infelizmente, nos perdemos pelos desvãos da vida. E através do chácara frontal, este chácara tão importante, possamos entrar em conexão com os nossos amigos espirituais, para que eles possam limpar todo o nosso organismo físico, e perispiritual, e também, se possível, Senhor, nos ajudar para que tenhamos condições de termos o nosso espírito um pouco mais vivo, um pouco mais voltado para as coisas do Pai. Que eles possam nos trazer esse benefício, limpando cada um dos nossos chakras, das vibrações pesadas em desarmonia, limpando o nosso chakra laríngeo, o nosso chakra cardíaco, os nossos chakras que trazem para nós
esses sentimentos tão importantes, limpando esses sentimentos mais negativos que, infelizmente, todos nós carregamos. Que o nosso chakra gástrico, neste momento, possa estar livre das vibrações pesadas, dos desequilíbrios que, infelizmente, enfrentamos diante da vida. Que o plexo solar possa nos trazer também condições de limpeza das nossas células, dos nossos órgãos, e que tenhamos, Senhor, a saúde, porque o bem melhor que podemos ter enquanto encarnados para nós é um corpo sadio. Que o nosso chakra básico, neste momento, possa também ser livre, Senhor, das vibrações pesadas e que possamos tê-lo completamente livre para termos com ele o conhecimento necessário, para termos com ele a interação que ele nos faz com a Terra, com as coisas que precisamos ter em equilíbrio, com a nossa parte sexual em equilíbrio, que através do nosso chakra coronário, Senhor, cheguem até nós os fluidos necessários que hão de nos revigorar, de nos fortalecer, de nos amparar, trazendo para cada um de nós as condições necessárias. Que no chakra frontal nós possamos sempre estar em entendimento com os bons amigos espirituais, com aqueles que nos trazem ensinamento, amparo e proteção. Que o nosso chakra laríngeo, o Senhor, cuide das nossas palavras. E como nos pede Salomão, que as nossas palavras sejam sempre como mel, adoçando. E tenhamos sempre cuidado com as nossas palavras. E através do chakra coronário, os nossos sentimentos de amor, de fraternidade, de solidariedade, possam estar sempre aflorados, Senhor. Porque é através do amor que nós vamos nos redimindo de todos os processos difíceis que enfrentamos pela vida. O nosso chakra base, o nosso chakra gástrico, desculpe, traga para nós as condições necessárias das emoções em equilíbrio. Como, Senhor, nós hoje precisamos ter todas as nossas emoções em equilíbrio. Estamos num momento tão difícil. Esse momento de transição onde precisamos ter todo o equilíbrio necessário, todo o ensinamento necessário, mas principalmente pô-los em prática, para que tenhamos condições de passar por essa época de transição e sairmos vitoriosos do outro lado, como as ovelhas que voltam ao rebanho do Pai. Abençoe todos nós. Que uma chuva de bênçãos recaia sobre todos nós e sobre o nosso amigo Jack, que hoje esteve aqui trazendo palavras tão lindas. Que nós possamos realmente sairmos revigorados, fortalecidos por esses queridos amigos. Que Ariel, o mentor da nossa casa, possa neste momento derramar sobre nós os fluidos azuis que geralmente recaem sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, para que a nossa casa seja um refúgio de paz, de harmonia, de fraternidade, de solidariedade e principalmente de amor. Que Deus nos abençoe a todos nós, abençoe a nossa semana e abençoe o Jack pelas palavras tão carinhosas e pelos ensinamentos tão preciosos que ele nos trouxe. Graças a Deus.